Sabe o que me passou pela cabeça? Que o perfil do Bolsonaro no Instagram e nas outras redes também se tornou um grande vlog, talvez um dos maiores vlogs do mundo. O que é o vlog? O vlog são aqueles perfis de internet que a pessoa fica mostrando trechos da sua vida. Olha aqui, tô em tal lugar hoje, tô comendo em tal lugar, tô conversando com tal pessoa. Isso é o vlog, você tem muitos influenciadores que fazem isso. E o Bolsonaro está fazendo isso muito. Só que, ainda assim, a veia política é gigantesca. Olha só, o Bolsonaro postou o seguinte: rumo a Florianópolis, lugar que nem gosta do Bolsonaro, né, Florianópolis? Estritamente bolsonarista, o estado de Santa Catarina. 23 de abril, às 8h30. Bom dia a todos. As condições de rota são boas, nosso destino podemos aguardar. And the weather condition that looks good. Our destination indicates few clouds in different. Bom, não posso deixar de passar isso. Sim, mostrando esse aqui pra mim. É difícil ser responsável pelo que você cativa, né? Vai ficar, pô. Vai sair, meu irmão. Tô contigo. Pois é, você viu aqui o quanto as pessoas recepcionam bem o Bolsonaro nos voos, um voo ali comercial, as pessoas, sabe, torcem pelo Bolsonaro. E aí eu fico me imaginando, você conseguiria cogitar uma cena dessa com o Lula? O Lula entrando num avião comercial, não agora, mesmo antes, entrando num avião comercial, você não via esse tipo de cena sendo divulgada pelo Lula, nem antes de campanha, nem depois, você não via. E o incrível dessa história aqui, sabe quem é que estava esperando o Bolsonaro lá em Florianópolis? Incrível. O Milley, o Elon Musk e o Donald Trump. Os três estavam esperando o Bolsonaro. Tá, mas é o Musk, o Trump e o Milley da Shopee. Matéria do jornal Razão. Bolsonaro, Milley e Trump esperam a chegada de Jair Bolsonaro lá em Florianópolis. Olha só a cena aqui que eu achei bem engraçada. Pedro Leite, Pedro Detenção, na verdade, você amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, diante da própria natureza, recebe só de fábrico colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, nos filhos desse sonho. Pois é, pessoal. Um fato que é inquestionável. Você pode até não gostar do Bolsonaro, mas até esquerdista, se te sentir pelo menos um pouquinho de apreço ao Brasil, arrepia ao ouvir o hino nacional sendo cantado assim. E na matéria do Jornal Razão, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estão neste momento no aeroporto de Florianópolis, onde Jair Messias deve chegar nos próximos minutos para a visita a Santa Catarina. Chamou a atenção a presença de bonecões de Bolsonaro e Trump, além de um cover do presidente Milley da Argentina. Desta vez, Bolsonaro não fará a tradicional visita ao mercado público. O Jornal Razão acompanhará a chegada do Bolsonaro em Santa Catarina. Então, assim, as manifestações do Bolsonaro é de apelo ao público mesmo, é de mostrar uma sintonia com o público, tanto o que ele posta nas redes sociais, tanto que os jornais independentes repercutem, tanto o que as redes sociais repercutem, e é por isso que incomoda tanto as redes sociais. Porque esse tipo de conteúdo, esse tipo de matéria, você jamais verá, num jornal da mainstream, ou seja, da grande mídia, tá? Do establishment, você não vai ver.
Então, é por isso que incomoda tanto. E a gente faz de forma bem independente aqui. Vocês sabem que, cara, eu levo pedrada quando eu critico. E eu critico o Bolsonaro em muitas coisas. Eu elogio em muitas coisas. Critico o Lula. E quando tem que elogiar, eu elogio também. Hoje mesmo, parabenizei o Barroso por ter votado contra a decisão do CNJ que afastou a Gabriela Hart. Então, assim, a gente tem independência. Mas será que a grande mídia de hoje tem essa independência? Acredito que não. Tá? Acredito que não. Vamos lá, dá uma olhada aqui nesse caso aqui. Pois é, isso aqui levanta uma discussão grande que nós temos que enfrentar. O Brasil passa por essa mazela. Matéria do Guilherme Amado, do Metrópolis. O Supremo Tribunal Federal está esperando que apareça o dono dos 4 milhões de uma operação que aconteceu contra Lira. Não sei se você lembra, tinha a operação com recursos do orçamento secreto, em que descobriu um ex-assessor do Lira a quantia de 4 milhões de reais. O processo foi suspenso. E esse dinheiro está paradinho lá num dos cofres, numa das contas bancárias do Supremo Tribunal Federal, esperando para descobrir quem é o dono. Pois é, pode esse processo voltar a andar inesperadamente. Talvez, se houver uma espécie de CPI, ou se desagradar demais, ou querer comprar briga com o Lula, se não for a hora que o STF quer, talvez descubra-se quem é o dono desses 4 milhões. Talvez alguém ligado ao Lira, talvez o próprio Lira, ou talvez não tem nada a ver com o Lira. O ponto que a gente levanta aqui, não sou eu que estou falando, é o Guilherme Amado, tá? Nada desprezível. A quantia de 4 milhões aguarda por seu dono numa conta em nome do Supremo Tribunal Federal. O valor apreendido na Operação Hefesto, que mostrou a suposta ligação do Lira com um esquema de corrupção em Alagoas, foi acautelado numa conta em nome do tribunal por ordem do relator do caso, o Gilmar Mendes, que anulou toda a operação afirmando encontrar ilegalidades processuais. Olha só isso. A Operação Hefesto investigou desvios em kits de robótica envolvendo aliados de Arthur Lira. Predominou no Supremo o entendimento de que Lira teria sido o verdadeiro alvo da Polícia Federal desde o começo do caso, embora a investigação tenha ocorrido por 8 meses antes de chegarem a uma pessoa relacionada ao presidente da Câmara. O que aconteceu? A Polícia Federal investigou, pegou 4 milhões, não é 4 reais, é 4 milhões de reais. Esse cara era ex-assessor do Lira, ligado ao Lira, numa operação de kits de robótica. O Gilmar Mendes falou o seguinte: olha, parece que erraram aqui um pedacinho do processo aqui, para de investigar o Lira. Mas podem voltar a investigar. E aí, tem senadores como o senador Girão que fazem denúncias de que o Supremo Tribunal Federal usa pressão em cima dos parlamentares com o fato dos processos estarem na mão deles, ou seja, o foro privilegiado é deles, eles tocam da forma que bem entenderem. E aí, eles andam de acordo com o que eles querem. Então, se você acha que o Lira não está nas mãos do STF, engano seu. Para o Lira tomar a coragem de agir numa medida como uma CPI do abuso de autoridade, que o próprio Gilmar Mendes falou, não, isso é inconstitucional. Ninguém investiga o STF. É um ato de muita coragem, um ato de desespero, um ato de tudo ou nada. Não é o que parece ser o caso aqui agora. E para você entender o quanto esse sistema é engendrado de freios e contrapesos ou de acordos e desacordos, olha só, o Pacheco está rodando ali uma bola que vai ser gol contra para o Brasil. Nós estamos falando de um projeto que o Senado está discutindo agora, vai aumentar benefícios para juízes, promotores, defensores públicos, como se essa fosse uma ação que resolveria os problemas do Brasil agora. O plenário do Senado começa a debater, na terça-feira, proposta de emenda à Constituição que cria um novo benefício salarial para juízes, magistrados, promotores e defensores, a cada 5 anos de serviço público. A matéria chamada de PEC do Quinquênio foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana passada, o que foi um tapa na cara do cidadão brasileiro. Um tapa na cara mesmo. Eu pergunto para você,
Se a cada 5 anos que você trabalha, você ganha algum bônus do seu cliente, você que trabalha na iniciativa privada, ou você que trabalha no serviço público, você que é professor, a cada 5 anos você está ganhando aí um bônus grande para você que é empregado, você está ganhando. Sabe, assim, tem coisas que a gente não consegue entender como que o brasileiro vê passar de forma tão simples, tão tranquila, coisas que o próprio brasileiro repudia. E aí mostra uma coisa: o que aconteceria com o Pacheco se o Pacheco falasse, eu não vou pautar isso, vocês estão pedindo, o momento é delicado, eu não vou pautar isso? Será que teria alguma retaliação contra o Pacheco? Fica aí a dúvida, né? Fica a dúvida. Vamos lá. E para vocês verem como o jogo funciona, ontem o Zé Dirceu falou que o Lula é de direita. Não sei se vocês perceberam essa paradinha, né? O Zé Dirceu, que é um cara lá daqueles do Mensalão, veio, nem ficou vermelho ao falar isso, mas falou, olha gente, vocês acham que o Lula é de esquerda, mas o Lula criou um governo de centro-direita, falando para empresários. Criou um governo de centro-direita. Tá bonito na fita, tá? Ele é de direita, então quem for de direita pode votar no Lula. Tá, golpe tá aí, cai quem quer. Mas você vê que as pautas identitárias são gigantescas. Olha só, o deputado Victor Linhares, ele é do Podemos, lá do Espírito Santo. Ele foi eleito com o voto do bolsonarismo, mas, na primeira oportunidade, correu e pegou seu carguinho de vice-líder do governo lá na Câmara dos Deputados para poder ter um poderzinho a mais. Só que essa semana ele fez o certo. E o que foi o certo na minha visão? Na minha visão, ele bateu de frente com o MST. E o Lula colocou ele para correr. O vice-líder do governo na Câmara deixa o cargo por divergir sobre as invasões do MST. Pois é, para você ver o quanto o governo Lula é ideológico e identitário. O deputado Dr. Victor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, deixou o cargo de vice-líder do governo na Câmara por divergir das orientações do Palácio do Planalto sobre o projeto de lei do qual é relator, que dispõe sobre a retirada de invasores de propriedades privadas. Favorável ao texto, que permite reações contra os atos dos movimentos sem terra, Linhares alega que o líder do governo na casa, José Guimarães, do PT, tentou influenciá-lo a mudar o voto em relação ao projeto. A exoneração do parlamentar do posto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Abre aspas. A decisão se deu pela divergência de opiniões em relação à pauta da segurança pública no campo da qual o deputado é relator. Enquanto o parlamentar defende o endurecimento da legislação e a segurança jurídica ao produtor rural quanto às invasões de terra, o direcionamento da liderança do governo vai em sentido contrário, diz uma nota enviada pelo deputado à imprensa. Pois é, foi contra o MST, foi contra a pauta identitária, a pauta de esquerda, aí cai. E como as coisas acontecem para esfregar a verdade na cara dos petistas e dos esquerdistas, né? Porque o Dirceu falou, olha, tá vendo? O governo Lula montou um governo de centro-direita porque tem gente da direita, do Podemos, do PL, dentro da base do governo. Pois é. Mas quando esses caras votam contra a esquerda, é pé na bunda. Não adianta. Então, assim, acho que um acontecimento que vem logo no dia posterior escancara e mostra que, não dá para confiar muito no que o Zé Dirceu fala desse ponto de que o governo Lula é de direita, né? Não dá para acreditar. E aí, tem aqui uma chamada de atenção. O William Wack, eu gosto, o Wack, eu gosto de algumas posturas dele, de alguns comentários dele, e aqui o Mário Frias, que é deputado federal, publicou esse post aqui no Instagram e escreveu o seguinte: meu Deus, será que alguém achou que seria diferente? Ao menos ainda temos um pouco de lucidez no jornalismo. Tem militante com crachá de jornalista achando tudo isso muito lindo. E aí, na postagem, ele escreveu: desgoverno da vergonha, tente não sentir vergonha do desgoverno Lula e fale miseravelmente. Olha só o que William Wack falou aqui. Entre agentes econômicos a respeito da capacidade de gerenciamento de forma equilibrada das contas públicas por parte do governo.
Em boa parte, isso, o trato das contas públicas, depende de entendimento com o legislativo. Entendimento que não avança, mesmo quando Lula entra em campo ou distribui broncas aos seus ministros. Talvez o problema seja mais profundo. É um jeito intelectualizado e manso de dizer que o buraco é bem mais embaixo. O que muita gente pergunta no legislativo e no mundo da economia é o seguinte: qual é a agenda do governo afinal? Para onde Lula quer ir, além de gastar para garantir votos? Haddad respondeu hoje à bronca do chefe, dizendo que não faz outra coisa na vida a não ser articular na política. Talvez esteja sentindo falta de um bom livro. Pois é. O que aconteceu? O Lula deu uma bronca no Haddad, no Alckmin. Cara, eu fico pensando a que nível o Geraldo Alckmin chegou. O Alckmin, que tem um trecho de um vídeo que viraliza, né? Falando que o Lula vai voltar à cena do crime. E o Alckmin foi o cara que disse isso. E que empurrou o Lula e tá do lado do Lula. Mas isso é uma sensação minha. De que o Alckmin tá sendo humilhado por todos os contextos dentro do governo Lula. Eu acho que o Lula queria se vingar tanto de tudo o que aconteceu que até o seu vice está sendo humilhado o tempo todo. A primeira-dama age como se fosse vice. O vice é achincalhado numa fala pública do atual presidente. Diz que ele é lento, que ele precisa agir mais rápido. Joga as responsabilidades dos erros gigantescos que o Lula cria nas costas do Haddad, que até tá tentando, gente. Eu já falei para vocês algumas vezes desse mundo político que entrou. O Haddad é, vamos dizer assim, um dos mais amenos impactos que o Brasil tem. O Haddad está até tentando, mas não dá conta. O Alckmin paga de Mona Lisa, não, deixa eu no meu canto. Mesmo com a Janja falando, não, pra que estão pagando o Alckmin? Nem serve pra nada. Mesmo o Lula falando, olha o lentão do Alckmin lá. O Haddad vem e responde, não, eu vou fazendo só isso. E ainda ironizou numa fala hoje, durante uma entrevista à CNN, perguntaram o que ele achou sobre a fala do Lula. Não, eu vou articular, eu esqueci meus livros em casa, então acho que dá pra mim fazer. Ou seja, é nítido o descontentamento. E aí, é lógico, quase que levanta uma hashtag de quinta série a oposição, né? Briguem, porque já que vocês não fazem nada de bom, foi o que o Vac falou agora, pelo menos briguem, assim vocês saem mais rápido. É o que dá pra perceber. Mas a crítica não para não, e talvez uma das pegadas diferentes desse canal e de alguns jornalistas, de alguns influenciadores, é que a crítica vem dos dois lados, não vivem dentro de uma bolha não, como a do Pavinato aqui. O Pavinato colocou uma crítica aqui ao Congresso brasileiro aqui, tá? A oposição escreveu o seguinte: eu tenho vergonha de parlamentar brasileiro esperando o próximo passo do parlamento americano. E é lógico que o Pavinato está falando aqui do caso do parlamento norte-americano, que convocou o Elon Musk para falar sobre o caso Alexandre de Moraes. E, meu amigo, vai ser uma bomba das grandes, viu? O discurso do Elon Musk dentro do parlamento americano vai bombar. E aí ele continua. Essa, abre aspas, bunda molice, ou seja, chamou os deputados da oposição do Brasil de um bando de bunda mole. Tá? Essa bunda molice mostra uma coisa. Se a lei Alexandre de Moraes cair, nosso parlamento vai por outro problema no lugar anterior. E não me venham com chorumelas, porque sempre há uma obstrução a ser feita. Concordo. Menos ainda com argumentos privados, pois não deveriam ser homens públicos. Tá, vamos lá. Deixa eu tentar traduzir, pelo menos foi o que eu entendi do discurso do Pavinato. Congresso brasileiro tá assistindo de camarote, eu tô falando da oposição. Dá para obstruir e a hora é agora, tá? É agora que eles têm que articular a oposição como um todo para fazer obstrução, fazer o papel de homem público que eles têm
para dificultar ainda mais a vida do Lula, que já viram que não adianta confiar que o Lula vai fazer coisas boas. Sabe, o Brasil está travado há quase 2 anos, há 1 ano e meio, né, na mão do Lula. Então não adianta. Ah, não, mas nós não podemos obstruir, quem perde é o Brasil. Meu amigo, o Brasil já está perdendo demais. Então, quando o Pavinato fala aqui, ó, e não me venha com chorumelas, porque sempre há uma obstrução a ser feita. É que a oposição tem que agir mais e não tá postando nas redes sociais. Isso é o papel do Pavinato, é o papel meu, é o papel de outras pessoas. A oposição tem que partir mais para cima. Concordo com o Pavinato? Concordo, em número, gênero e grau, a gente paga para isso. Então tem que fazer obstrução? Tem que pressionar pro CPI? Tem. Não, eles estão fazendo campanha eleitoral. Vocês sabem disso, tá? Então, tem quem escreve, por exemplo, o Sérgio Alencar escreveu, não é bunda molice, não, é rabo preso mesmo sobre os deputados da oposição. E aí, estão privatizando a responsabilidade. Ah, obrigado, Elon Musk. Mas peraí, o Elon Musk não é parlamentar brasileiro, não. É lógico, o Elon Musk está fazendo muito mais do que o Senado inteiro, muito mais do que o Congresso, até porque ele tem mais poder do que isso. Mas, sim, para quem entende política como o Pavinato, como entende como eu, sabe que tem obstrução a ser feita. Imagina se travar, todos os deputados de oposição chegam no Lira e falam, vamos por tudo ou nada, não libera emenda pra gente, não, que a gente nem quer emenda. Mas daqui pra frente, se você não pautar a CPI do abuso de autoridade, ninguém vota mais nada. Deixa rodar, deixa o Brasil rodar. Ou chegar no Lira e falar, se você fizer todas as pautas de oposição, todas as pautas que é interessante para você, nós vamos barrar. Mas é porque tem rabo preso, é como o Sérgio Alencar falou. Os deputados ali da oposição, a sua grande maioria, também estão esperando as emendinhas, tá? Então, concordo com o Pavinato e acho que não tem que privatizar isso tudo pro Elon Musk, não. Até porque o Elon Musk não foi votado por ninguém. E se candidatasse, eu te garanto que ia levar mais votos do que a maioria dos deputados que estão aí. Mas não estou generalizando, tem gente boa, tá? Tem gente que está tentando, mas o andorinha não faz verão. Tem deputados ali que estão tentando fazer um trabalho, mas a maioria, tá, e aqui eu tô falando de gente que paga nas redes sociais de bonitão aí, estão pagando de Mona Lisa. Por que isso? Fazendo videozinho, isso eu tô fazendo aqui, eu não recebo salário de parlamentar. Tá? Isso aqui você vai nas redes do pilhado e o pilhado não tá fazendo papel de parlamentar, não. Não tem cargo de parlamentar. Você vai nas redes aí de um monte de influenciador aí, repórter, que estão fazendo esse papel. Então, os deputados não precisam tanto fazer esse papel. Os deputados precisam mais obstruir. Os deputados precisam colocar projeto de lei e pressionar para aprovar, porque até hoje não andou o projeto de lei que dá aos estados o poder de liberar o acesso à legítima defesa do cidadão com porte, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Por que tá parado? Cadê a oposição? Porque os petistas precisam da oposição para votar o que eles querem. A oposição não precisa dos petistas para nada? Não vão articular? Então por que a oposição fala, não, daqui nós não vota nada que é de vocês, se vocês não colocarem isso em votação? Então, cá entre nós, tá? Concordo em número, gênero e grau com o Pavinato. Tá uma bunda molice aí gigantesca mesmo. Tem quem tá fazendo, mas tem muito que é só rede social e bunda molice mesmo, tá? E enquanto isso, quem sofre é o trouxa que paga os impostos aí, né? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família e bora para cima, né? Vamos discutir política, porque se a gente não conhecer política, eles engolem a gente. Abraço, pessoal.